Jair Bolsonaro ecoa a deturpação golpista da Constituição. Para o seu filho Eduardo, ruptura não é mais questão de si, mas de quando. Nada disso é normal. Todos que defendem a liberdade devem repudiar e combater com veemência ameaças golpistas. No meio dessa confusão, segue a farra de cargos para o Centrão. Bancada da Liberdade fiscaliza de perto desvios no combate à Covid-19. Livres realiza audiência pública sobre o Enem 2020. E a gente se despede do nosso amigo e diretor de políticas públicas, Magno Cal. Hoje, com comentários de Irapuan Santana, Marcelo Calero, Daniel Coelho e Emerson Jarudi, veja agora o Livro de Notícias. Ontem nós explicamos os problemas em torno do inquérito conduzido por Alexandre de Moraes, que investiga as fake news. Esses problemas têm que ser resolvidos segundo as instituições democráticas, dentro das regras do jogo. Infelizmente, a cúpula de poder bolsonarista parece estar seguindo por outro caminho e a gente assistiu ontem uma escalada do discurso com tons golpistas. Acabou, porra! Rede Globo, para de patifaria! Vocês estão atingindo não é só a mim, não, a toda a população brasileira. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sobre o argumento mentiroso de fake news. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Essa minha cadeira presidencial não é fácil. Confesso, está sendo mais difícil do que eu imaginava. Que os inimigos não estão fora do Brasil, estão aqui dentro. Eu peço, pelo amor de Deus, não prossigo esse tipo de inquérito. A não ser que seja pela lei do abuso de autoridade. Que está bem claro de quem divulga vídeos, imagens ou áudios do que não interessa ao inquérito. Está lá, 1 a 4 anos de detenção. O criminoso não é o Wenthalben, não é o Salles, não é nenhum de nós. Nesse pronunciamento, o Bolsonaro voltou a dizer que defende a liberdade de expressão de forma irrestrita. Logo depois, com aquela educação peculiar, mandou o jornalista calar a boca e disse que não ia responder pergunta nenhuma. Mais tarde, no Twitter, fez uma publicação ecoando uma interpretação golpista do artigo 142 da Constituição Federal. Quem vai explicar pra gente é o nosso consultor jurídico, Irapuan Santana. Ira, o que diz o artigo 142? Ele trata das Forças Armadas e quando que elas vão agir, como é que elas funcionam, aquela coisa toda. Um trecho desse artigo fala que ele vai atuar para restabelecer a lei e a ordem a pedido de um ou mais poderes, né? Ou seja, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Um artigo do início do mês de maio do professor Ives Gandra Martins falou o seguinte, que existindo um problema entre os poderes, caberia às Forças Armadas restabelecer a lei e a ordem entre eles, ou seja, resolver o conflito entre eles. Mas qual é o problema disso? Ele está falando que existiria uma intervenção militar constitucional, ou seja, existindo o poder executivo, legislativo e judiciário, acima deles estariam as Forças Armadas. E não faz sentido isso, porque, na verdade, ele fala que o poder executivo está acima das Forças Armadas, ou seja, as Forças Armadas estão submetidas a ele e, além disso, a Constituição ela fala que todo poder emana do povo. Ora, se todo poder emana do povo, como que uma intervenção militar que não foi eleito, não houve eleição, aquela coisa toda, que é um direito fundamental, né? É uma cláusula pétrea. Como que isso poderia dar ensejo a uma interpretação de que haveria uma possibilidade das Forças Armadas dirimirem um conflito entre poderes? Isso não existe, né? Então, essa interpretação, com todo respeito à história e todo o currículo do professor Ives Gandra, eu não poderia discordar mais. Quando faz insinuações golpistas, Jair Bolsonaro trai a Constituição. E traidor da Constituição é traidor da pátria. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Essa conduta do presidente é agravada pela postura do seu entorno político. Vejam agora as últimas declarações do seu filho Eduardo Bolsonaro e também do seu guru, Olavo de Carvalho, que é padrinho político de alguns ministros do governo. Essa postura, eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Para mim, esse seu Alexandre de Moraes tem que ser posto na cadeia e não ter o direito de falar, tá certo? Isso não... Olha, eu sou a favor da pena de morte para esses casos. Porque isso aí é uma perversão. Com base nessa perversão, já se mataram milhões e milhões e milhões de pessoas e continuam matando. Com a sua ajuda, senhor Alexandre de Moraes, você é um genocida. Bem, eu acho que eu não preciso dizer o que é perversão de verdade. Enquanto isso, o governo Bolsonaro avança com a farra do Centrão. Quem conta pra gente é o nosso associado Marcelo Calero. Pessoal, parece inacreditável, mas não é. Um assessor do Gedel Vieira Lima foi nomeado hoje assessor do IPHAN. O Gedel, para quem não lembra, foi aquele sujeito que era ministro da Secretaria de Governo e me pressionou para que eu liberasse uma obra dele em Salvador, obra essa que tinha sido embargada justamente pelo IPHAN. Depois se descobriu que aquele edifício que ele queria que eu liberasse era usado no esquema de lavagem de dinheiro do Gedel e mais recentemente o Gedel foi condenado por improbidade administrativa justamente por conta dessa pressão que ele exerceu sobre mim, pretendendo modificar uma decisão técnica do órgão. É inacreditável porque a gente volta a ver nesse governo a influência desses personagens. Vamos lembrar mais uma vez, o Gedel é aquele sujeito das malas de 51 milhões de reais. Que influência tem Gedel Vieira Lima no governo Bolsonaro a ponto de conseguir a nomeação de um ex-assessor seu para o órgão no qual o Gedel já demonstrou ter grande interesse político? É uma pergunta para a qual a gente precisa de uma resposta urgente, porque nós não podemos nos conformar que alguém do grupo político de Gedel Vieira Lima esteja atuando no IPHAN. Isso é inaceitável e nós vamos buscar todos os meios para impedir esse absurdo. Em meio a essa confusão toda, é difícil acreditar, mas tem político maltratando dinheiro público. A gente vai ver agora um caso absurdo na Prefeitura do Recife. Quem conta pra gente é o nosso associado Daniel Coelho. Respiradores para porcos. Não é piada, não é brincadeira. A Prefeitura da cidade do Recife comprou respiradores testados apenas em porcos a uma microempresa, um pet shop do interior de São Paulo, que tem capital social de R$50 mil, milhões e milhões em respiradores testados apenas em porcos. Isso é achar que o povo do Recife irá aceitar ser tratado como se porco fosse. O Ministério Público de Contas fez a denúncia e a Polícia Federal, nesta quinta-feira, fez uma batida na prefeitura e na residência de vários responsáveis pela compra. Nós confiamos e damos apoio às instituições, mas mais do que isso, junto com você, vamos mostrar a nossa indignação. Eles tratam o povo feito porco. Eles acham que isso aqui é um curral eleitoral deles, que isso aqui é uma capitania hereditária. Não é de hoje que digo isso. Há 20 anos denuncio o caos da saúde pública em nossa cidade e em nosso estado. Há 20 anos denuncio as práticas políticas desse grupo. Já sofri retaliações, ataques, ameaças e calúnias. Mas não vão me calar. Não vão calar o povo dessa cidade. A cidade pede por mudança. Acabou o tempo de vocês. Acabou o tempo dessa verdadeira quadrilha que hoje
toma conta do nosso Estado. Outro caso bizarro aconteceu em Rio Branco, no Acre. A bancada da Liberdade também está de olho e quem vai contar é o nosso associado Emerson Jarudi. E aqui a Prefeitura resolveu fazer a compra de mais de 70 mil frascos de álcool em gel pelo preço de R$ 44,00 o litro. Um absurdo. Nós conseguimos encontrar no mercado local o mesmo item por R$ 17,00. O fato é que quando fizemos essas denúncias, a Prefeitura tratou isso como denúncias meramente falsas, eleitorais e com o intuito de prejudicar a gestão. Após 20 dias, o secretário de Saúde foi exonerado, abriu-se um processo administrativo e hoje a compra foi cancelada. É importante os parlamentares do nosso país estarem atentos nesse momento de pandemia, porque está permitida a dispensa de licitação e, portanto, resta a nós fiscalizarmos ainda mais, com mais intensidade, para que cada centavo do pagador de impostos seja investido da maneira correta. Pensando nisso, apresentei também um projeto na Câmara Municipal de Rio Branco para a abertura de uma comissão especial de fiscalização dos recursos e ações no combate à Covid-19 em Rio Branco. Assim, vamos acompanhar mais de perto cada centavo e fazer com que o dinheiro chegue de fato em quem mais precisa, que é a nossa população. A gente vem falando há bastante tempo sobre o aumento das injustiças no Enem 2020. É verdade que a igualdade de oportunidades nunca foi uma realidade no Brasil, mas é inegável que esse ano a pandemia tem ampliado o abismo que separa os estudantes da rede privada, que têm acesso à educação à distância, e os alunos da escola pública, que às vezes não têm sequer acesso à internet. Depois de muita resistência, o Ministério da Educação resolveu suspender a prova e adiar, mas a verdade é que se a gente só adiar a prova, não vai resolver o problema, né? A gente vai empurrar o problema com a barriga e a injustiça se mantém. Também é verdade que resolver esse problema é muito difícil, não existe uma solução fácil, e justamente para contribuir com esse debate, buscar uma solução, o Livres resolveu reunir diversas parcelas da sociedade para pensar junto uma saída. Por isso, hoje, às 15 horas, a gente realiza uma audiência pública reunindo representantes de estudantes, professores, secretários de educação, reitores, especialistas, muita gente interessada em ajudar a encontrar uma solução para esse problema. Também estão confirmados diversos deputados da bancada da Liberdade, entre eles Pedro Cunha Lima, que é o presidente da Comissão de Educação e vai ser o presidente também dessa audiência pública, Tiago Mitrô, Júlia Luci, enfim, muitos associados do Livres vão estar presentes, inclusive o nosso conselheiro acadêmico Fernando Schuller, que é especialista em educação. Então a gente também conta com você hoje, sexta-feira, 15 horas. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Convide seus amigos, é muito importante ampliar esse debate. Como a gente anunciou em meados de maio, essa é a última semana do nosso amigo Magno Cal na diretoria do Livres. Para se despedir dele, a gente vai fazer uma live especial amanhã, nesse sábado, às 19 horas. Espera muito contar com a sua presença. Magno é uma pessoa que vai fazer todos nós sentirmos muita falta. Ele chegou a... Como a gente anunciou em meados de maio, essa é a última semana do nosso amigo Magno Cal na diretoria do Livres. Para se despedir dele, a gente vai fazer uma live especial aqui no canal amanhã, sábado, às 19 horas, com a presença dele, é claro, e a gente espera contar também com a sua presença. Ele vai responder perguntas e todos nós vamos sentir muita falta dele. Magno assumiu a nossa diretoria de políticas públicas em 11 de maio de 2018, um momento em que a gente ainda tinha acabado de sair do PSL, ainda tinha muitas indefinições sobre o que o Livres ia se tornar, e sem dúvida nenhuma a liderança e o trabalho de Magno foram fundamentais para a gente consolidar o Livres como instituição e estruturar o que a gente faz hoje, se firmar como uma instituição liberal, sólida, que defende a liberdade por inteiro e para todos e que representa uma voz cada vez mais relevante no debate público brasileiro. Magno foi central para que isso fosse possível, produzindo notas técnicas, liderando o nosso processo de certificação de líder livres, nossa formação de lideranças, a nossa relação com entidades internacionais, enfim, foi um trabalho espetacular, a gente só tem a agradecer. Por isso, Magno, em nome de todo mundo que faz o Livres, a gente espera honrar o legado que você deixa, continuar esse trabalho brilhante, fazendo o Livres crescer cada vez mais, sempre com coerência. E a gente sabe também que por onde você for,
você levará os nossos valores no seu coração roxo. Então, o seu sucesso é também o sucesso das nossas ideias, o sucesso dos nossos valores, o sucesso da liberdade. Então, hoje eu não vou conseguir acabar o programa. A gente vai fazer um final diferente. Silêncio no estúdio. Tá gravando? Silvio Santos vai aí. Então a gente pode fazer um programa sobre uma outra coisa. Hoje nós estamos aqui com um livro de notícia diferente. O livro de notícia que eu sou o host e hoje estou aqui com o Mano Ferreira. Diretor de comunicação do Livres. Aqui, todo dia, sempre às 8 da noite, para você que quer a Justiça da Liberdade por inteiro, mas que acorda um pouco mais tarde. Não foi. Não foi. Não. Aí. Então, mano, senta aqui, porra. Manda ver. Cara, quando eu sento aqui, porra. Eu nunca gravo essa porra, mas todas as vezes que eu gravei, teve um make-off falando merda. Após a polêmica decisão de proibir... Você já tava gravando? Vai, pode começar. Lá, 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 lá. Ei! Lá, 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 lá. Ei! Lá, 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 lá. Quando eu morrer, vocês vão ter uns cortes muito bons pra me homenagear. Obrigado. Vai ser mais ou menos nessa hora, assim. Então... Isso. Você coloca eu botando o Davi Magno no ar. Olá, amigos do Livres. Eu sou o Magno Cal, sou o diretor de políticas públicas do Livres. Agora fora do ar. E o quadro De Volta com Eles. De Volta com Eles, isso. Aqui no Livres de Notícia do Mundo Bizarro, que sempre às 8 da noite a gente traz notícias aqui, quadro para do ar. Bota eu botando Na Vida Não Se Leva Nada e tal, aí faz um fade out assim, aí na senhora, todo mundo chorando lá no inteiro. A pessoa gostou desse vídeo, o que ela precisa fazer? Assina o canal, clica no sininho, a gente tem muito mais conteúdo pra você. Nem me despedi dos nossos espectadores aqui.